Sabe que para ajudar as crianças a se desenvolver, a melhor forma que tem é a natureza. Existem muitos estudos sobre isso e uma das razões que eu peguei as crianças para criar aqui no campo, no refúgio, é justamente porque a natureza ela não é precisa. Ela tem muitas coisas complexas. É diferente de você criar as crianças dentro de um apartamento, dentro de uma sala de aula. Ele é muito mais controlado. Quando você cria uma criança solta na natureza, a natureza ela traz muito benefício para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, a criança desenvolve uma observação, então ela é uma pessoa ligada no que acontece em redor dela. O espinho machuca ela, então ela tem que aprender a se desenvolver e evitar o espinho se machucar. Então, quer dizer, ela consegue ter experiência de vida mesmo muito jovem. Que se você pensar, se eu tiver uma criança, né, dentro de um ambiente controlado, ela não vai ter experiência, os outros vão ter experiência e vão querer influenciar e ensinar ela. Mas o aprendizado é muito maior quando ela começa a ter consciência e responsabilidade sobre ela para se desenvolver, né, e sair do problema. O fato de estar na natureza, ela encontra muito mais a diversidade como frio, calor, então ela aprende a se proteger também nesse aspecto. Quando você acaba se envolvendo com animais, também além da planta e tudo, ela tem que começar a reagir, porque ela não controla o animal. É claro, a gente está falando de animal que não vão criar problemas, não vou colocar ela num animal selvagem, mas, por exemplo, com cordeirinhos e assim por diante, né, ou mesmo outros animais, é muito interessante, até o próprio cachorro. Né, os próprios pets trazem um benefício muito grande. Então, mesmo no caso de um ambiente controlado, ter esses animais é muito interessante. Por quê? Porque você não tem um controle total do bicho e isso faz com que desenvolve estratégia dentro da criança. Porque ela sabe, se eu não fizer isso, se eu não cuidar, se eu não tiver atividade, ele vai fugir do meu controle e eu vou ter muito mais trabalho. Isso naturalmente a criança vai descobrir. Então, para isso, eu criei o desenvolvimento das crianças em cima da natureza. Que se elas não for ágil em tocar as ovelhas de um lugar para o outro, as ovelhas vão ir para onde elas querem e ela vai ter, né, o dia todo tem que correr atrás para buscar esses bichos. Então isso faz com que ela tenha experiência cedo e desenvolve. Não é um trabalho, é um desenvolvimento. Né? Chega uma fase e não precisa mais. A primeira infância é fundamental você mostrar tudo isso para as crianças. E depois terminou. Ela não precisa ter esse tipo de vida, mas ela teve esse tipo de experiência. Entenderam? O que você acha, então, né, de pensar em desenvolver alguma atividade no campo? Quem sabe as férias, em vez de ir para a praia, em vez de ir para um shopping, né, uma viagem mais controlada, quem sabe você vai para um lugar onde tenha essas oportunidades e deixar teus filhos aprenderem um pouco mais da natureza, de como funciona e, ao mesmo tempo, ter esse tipo de experiência. E lembra de uma coisa, você não tem que pegar e proteger as crianças, você tem que ser o anjo da guarda. O anjo da guarda está ali, mas ninguém vê. Então ele protege, mas ele deixa a criança pensar que ela está se protegendo. Ela está fazendo aquilo, depende dela. Não é? Sabe aquele pai que quando a criança quer subir numa cerca, o pai segura na mão dela? Na minha opinião, o pai tem que proteger para que ela não caia e se machuca, mas o pai não pode deixar que a criança está sabendo disso.
O pai tem que encorajar ela, segure bem firme. O pai tem que instruir ela, mas tem que deixar ela ter garantia que a segurança está na mão dela. O que você acha disso? Se gostou, compartilha. Se você não concorda, comente aí, me dê sua opinião.